O estado do Rio Grande do Sul apresenta um destaque para a produção agrícola e agropecuária, tendo em 2017 participação de 9,2% do PIB do estado. Sabe-se que esta participação é ainda maior se considerada a repercussão na cadeia produtiva que o setor movimenta. A estrutura fundiária se diferencia de acordo com a região, alternando o predomínio de grandes e médias propriedades com médias e pequenas unidades de produção. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do total de 364 mil estabelecimentos agropecuários, 36% possuem tamanho menor que 10 hectares. Já os maiores de 500 hectares representam menos de 3% dos estabelecimentos, mas possuindo 48% da área total, ocupado pelos estabelecimentos agropecuários. Ressaltando que o limite de minifúndio e latifúndio varia conforme a região, onde os solos são mais frágeis, necessita-se de áreas maiores para obter viabilidade na produção. O estudo das migrações no Rio Grande do Sul continua a ser fundamental considerando as mudanças sociais e econômicas pelas quais passou o setor rural do estado. A redução de seu efetivo populacional rural vem acontecendo desde a década de 1950, quando se acentuou o processo de urbanização e, consequentemente, o crescimento da população urbana, que a partir desta década foi, inclusive, superior ao crescimento da população total do estado. A população rural, ao contrário da urbana, foi sofrendo uma redução, chegando ao decréscimo de 47%, considerando o período de 1950 a 2000. Aqui temos um mapa da vegetação original do Rio Grande do Sul, dividida em zona do campo, zona da mata e vegetação litorânea, onde vemos, conforme o segundo slide, que a vegetação do campo corresponde aos maiores territórios, justamente quando a zona da mata está relacionada aos menores territórios. A região da antiga mata subtropical apresenta características inerentes às das zonas de colonização, com domínio de pequena propriedade rural e da policultura de vários produtos destinados à subsistência familiar e ao abastecimento do mercado interno, além de adquirir importância o desenvolvimento da lavoura de caráter comercial, dada pela produção de trigo, milho e soja principalmente. O norte do Rio Grande do Sul faz parte da área mais recente ocupada no estado por colonizadores e principalmente por descendentes de antigos colonos de origem europeia. Possui uma elevada densidade demográfica atribuída à forte influência da atividade rural no processo de desenvolvimento. As atividades relacionadas à agricultura contribuem para a formação de grandes contingentes populacionais e a existência de numerosos povoados nessas áreas contrasta com as áreas meridionais, onde a atividade econômica baseia-se na pecuária, apresenta uma densidade demográfica significativamente inferior. A história da ocupação do Rio Grande do Sul proporcionou o surgimento de dois tipos característicos, que passaram a representar formas de vida e de atividades distintas. Embora em grau menos intenso, essa fronteira perpetua-se ao longo do tempo. E aqui temos um mapa do povoamento do Rio Grande do Sul, onde nós podemos ver que justamente as menores áreas estão relacionadas ao povoamento colonizados por alemães e por italianos. E algumas áreas maiores estão no povoamento misto, inclusive nacionais. Vou falar um pouco das definições do minifúndio, o latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração e a propriedade familiar, segundo o Estatuto da Terra, de 1964. O Estatuto da Terra, né, no Estatuto, ele prevê que o imóvel rural ele é conceituado como todo prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial. Por meio dessa definição, o Estatuto da Terra vai categorizar então os imóveis rurais em minifúndios, propriedades familiares e os latifúndios, né? O latifúndio por dimensão, né? A gente tem duas categorias, o latifúndio por dimensão e o latifúndio por exploração, né? No latifúndio por dimensão é a propriedade que apresenta área superior
a 600 vezes o módulo rural, que é a propriedade que possui dimensões mínimas para atender às necessidades de uma família camponesa, né, por exemplo, podendo ser explorada de forma adequada. Já o latifúndio por exploração, de maneira geral, vai se referir à propriedade cuja principal característica é a improdutividade, ou seja, é inexplorada essa região. Normalmente, essas terras têm como principal objetivo a especulação imobiliária, ou seja, manter as terras inutilizadas a fim de que seu valor de mercado aumente com o passar do tempo, né? Portanto, não há a intenção de usá-las para fins agroindustriais no latifúndio por exploração. E agora, falando de minifúndios, né? Qual que é a diferença do minifúndio para o latifúndio, né? No minifúndio, a propriedade rural é de pouca extensão, geralmente é uma propriedade familiar, normalmente é usada para o cultivo de subsistência, produção familiar, né? Ou para o abastecimento do mercado interno, para importação. E normalmente também são cultivadas nessas terras diversos produtos agrícolas, trigo, café, vários produtos agrícolas. E no latifúndio, né, a propriedade rural de grande extensão geralmente pertence ao único proprietário, ou uma empresa ou uma família. Quando é produtiva, tem a sua produção voltada ao mercado externo para exportação e normalmente é cultivada nessas terras um único produto agrícola, né? Que vai ser então, vai ter uma monocultura, vai ser cultivado só um tipo de produto agrícola, né? No latifúndio. Deixa eu falar mais um pouco, peraí. E no latifúndio produtivo, ele vai se referir à propriedade que cumpre com uma função social, sendo explorada adequadamente dentro dos critérios estabelecidos em leis. Já o latifúndio improdutivo, né, é a propriedade cuja função social não é cumprida, portanto, vai possuir terras improdutivas, não havendo nelas a exploração com fins econômicos ou sociais. Mas será que ainda existe latifúndios no Rio Grande do Sul, né? Por falar nisso, o processo de formação do latifúndio no Rio Grande do Sul, ele está diretamente relacionado aos antecedentes históricos de ocupação e povoamento no espaço gaúcho, né? Vai se destacar que foram através das sesmarias, né? Que foram as terras distribuídas desigualmente que surgiram esses latifúndios, sempre favorecendo aos poucos detentores de grandes rendas, né? E contribuindo para a concentração da terra. Os latifúndios, então, no Rio Grande do Sul, vão ser classificados em duas categorias, de acordo com o Estatuto da Terra. No quarto artigo do inciso 4, ele prevê essas duas que um imóvel rural ele pode ser considerado como latifúndio nessas duas situações, o latifúndio por dimensão, né? Quando a área vai exceder a 600 vezes o módulo, às vezes o módulo média da propriedade rural, né? Ou latifúndio por exploração, quando a área não exceder o limite referido na primeira, mas vai apresentar uma área igual ou superior à dimensão do módulo da propriedade rural, né? E sendo mantido inexplorado em relações às possibilidades físicas e econômicas desse meio. Aqui nesse gráfico do slide 13, dá para a gente observar bem no Rio Grande do Sul como que funciona essa distribuição, tanto dos latifúndios por dimensão, quanto dos latifúndios por exploração, né? Os latifúndios por dimensão, eles foram identificados dois imóveis rurais com essas características no Rio Grande do Sul. Já os latifúndios por exploração, que são essencialmente
aqueles categorizados como as grandes propriedades improdutivas, né, pelo INCRA, no estado do Rio Grande do Sul, apresentou cerca de 2.164 imóveis rurais, né, que podem ser enquadrados nessa situação, ou seja, 2.164 imóveis rurais improdutivos, né? Ou seja, é uma grande disparidade em comparação com com o latifúndio por dimensão, né? Se a gente for comparar um com o outro, no Rio Grande do Sul, a gente encontra muito latifúndio por exploração. O Paraná, então, ele vai se destacar no cenário nacional por conta da dinâmica de crescimento com os movimentos migratórios, porque o século vai absorver grandes contingentes de migração em meados do século passado por conta da expansão da fronteira agrícola. Praticamente todo o território paranaense vai ser ocupado em um espaço de 50 anos e vai fazer com que a população residente nas áreas rurais cresça em relação às cidades. Só que esse cenário muda de 60 a 70 por conta da modernização da agricultura no campo, que vai fazer com que essa população rural passe a migrar para as cidades. Só que em um determinado momento, essa população vão ocorrer também migrações para fora do Paraná, só que por conta do processo de desconcentração Rio-São Paulo, você tem uma rede de imigração de retorno, então essas pessoas voltam para o Paraná, assim como as regiões norte, oeste e sudeste vão sofrer bastante com as perdas populacionais, diferentemente das regiões metropolitanas que vão ter um impulso, vão se impulsionar nessa questão de desenvolvimento industrial. Então, elas vão ter grande concentração populacional e um grau muito elevado de urbanização. Em relação a esse mapa do estado do Paraná, que vai falar sobre o uso da terra e remanescentes da cobertura vegetal, esse verde claro, ele mostra basicamente a questão da agricultura. Então, predominantemente, o uso da terra do estado do Paraná é voltado para a agricultura. Em relação à agricultura familiar, na década de 90, ela vai se mostrar reconhecida, sendo a mais importante forma de organização para a produção. Então, o Paraná tem dados que vão mostrar a importância dessa economia social das unidades familiares, que vão reconhecer a agricultura familiar por ser responsável no maior contingente de pessoas ocupando o meio rural, além de maior eficiência de renda que vai ser gerada pelas atividades e por ser responsável na produção de gêneros agrícolas consumidos pelo país. Aqui tem uma tabela, ela está desatualizada, ela é de 2006, mas eu não consegui achar uma outra tabela mais recente, mas é só para mostrar essa questão da agricultura familiar. Bem, por definição, o minifúndio ele é definido como todo imóvel com área cultivável inferior ao módulo rural. Tem essa questão, né, do aspecto técnico, mas a palavra também ela serve para indicar uma propriedade rural que possua a menor dimensão possível. O termo ele é uma combinação de duas palavras da língua latina, o minimus, que significa pequeno ou menor, e fundus, que é fazenda. A questão da região sul, especificamente no cenário nacional, ela tem algumas singularidades, né? Primeiro, apesar da sua ocupação inicial ter sido feita pela criação extensiva do gado, gerando a grande propriedade, a sua forma de colonização europeia acabou por democratizar o acesso à terra. Para contextualizar um pouco, né, os minifúndios do Paraná, o espaço geográfico paranaense, ele caracteriza-se sobretudo pela espacialização dos conflitos e da luta pela terra. E a partir dessa especialização, dá para compreender o dinamismo social e como o espaço agrário paranaense ele está organizado. É importante lembrar, né, que as levas migratórias se espalharam pela região, conformando uma ocupação massiva, 35% dos imóveis rurais do Brasil, onde a pequena propriedade ela é significativa em termos de área ocupada. Vários fatores desencadearam essa característica do Paraná, entre os quais eu destaco aqui nessa minha parte a ocupação de vários latifúndios, né? O MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ele vai coordenar a ocupação de vários latifúndios, entre eles eu destaquei aqui as fazendas Anoni e Cavernoso, em Cantagalo, isso em 1983. Várias frentes de luta surgiram em todo o estado, como
no Paraná, no norte do Paraná, né, o Movimento dos Agricultores Sem Terra do norte do Paraná, no sudoeste, o MASTES, que é o Movimento dos Agricultores Sem Terra do sudoeste do Paraná, entre outros, né? Por 2 anos, só para dar um exemplo, por 2 anos, cerca de 3.000 famílias acamparam às margens da rodovia BR-158 no município de Rio Bonito do Iguaçu, até a liberação pelo INCRA para a desapropriação dessas terras. Essas imagens, por exemplo, é da fazenda Geomete Mandorim, onde 1.512 famílias foram assentadas. O que desencadeou, né, esses minifúndios como característica do Paraná, ele também é fruto de diversas lutas, entre as quais pela terra e, por exemplo, de famílias mobilizadas pela indenização das terras inundadas. Aqui eu trago uma imagem, né, da barragem do Rio Iguaçu. Então, quer dizer, foram acumulando experiência de outras lutas. O movimento teve início em 1993 com a mobilização pela indenização das terras inundadas. Em 95, o movimento toma maior força, realizando grandes assembleias, acampamentos e lutas de resistência que resultou no reassentamento de 615 famílias nas regiões Oeste e Sudoeste. E na década de 80, as regiões que se caracterizaram por lutas no campo foram as regiões Oeste, Sudoeste e Central. Bom, então a minha conclusão é que a luta pela reforma agrária no Paraná, ela evidencia que a luta pela reforma agrária no Brasil, ela não pode ser vista de uma forma homogênea, né? As lutas no campo paranaense apresentaram espacializações e características variadas. Dentre as principais lutas realizadas no estado do Paraná, destacam-se aquelas relativas à conquista da terra, obtenção de recursos financeiros, assistência técnica, preservação da biodiversidade e infraestrutura para a agricultura camponesa e empresarial. Bom, portanto, mais do que nunca é necessário um diagnóstico mapeado dos vários problemas fundiários existentes no Brasil. Então, essa falta de diagnóstico determina uma completa falta de crítica ao programa da reforma agrária, que trata o Brasil como algo homogêneo.